Boa noite mais uma vez. Terceiro jogo da noite, jogo do meio, né? São 5 jogos ao todo. Categoria B, Hidetaka e Stakeholder. Vamos dar um pulinho lá na sala para ver se eles já estão prontos. Se o jogo me deixar entrar na sala, né? Hum, Vamos sair do jogo de novo, então, voltar tudo de novo. Faz parte. Vamos entrar numa sala dos dois jogadores daqui a pouquinho. É só o meu jogo começar a funcionar. Vai ser muito legal se isso acontecer. Uma transmissão seguida da outra, assim, sei lá, alguma coisa acontece nesse jogo aqui. Às vezes precisa reiniciar, né? Estão aí os Tava jogadores. assistindo uns cortes lá do jogo do Arata, foi legal, viu? Boa Eu noite, assisti. senhores. Boa noite. Já estamos ao vivo aí. Fiquem à Boa vontade para noite. começar a hora que vocês quiserem, sem pressa. O horário é de vocês. Divirtam-se. Bom jogo. Obrigado. Nós já batemos bola, acho que já Vamos podemos começar. começar, né? Boa. Bom jogo. Bom jogo. Vou assistir esse jogaço. O placar voltou a funcionar, que maravilha! Na transmissão passada eles tiveram um probleminha de conexão ali, e depois foi o meu placar que parou de funcionar. Esses dois jogadores já se conhecem muito bem, fizeram quartas de final da categoria da divisão 2 esse mês do circuito mundial, né? Onde o Stakeholder saiu vencedor, então o Stakeholder vai representar o Brasil na semifinal esse mês da divisão 2. E o Hidetaka vai pra cima. Não tem muito favorito nesse jogo, não, hein? Os dois vêm melhorando muito a performance ao longo desse mês, né? Nada como jogar torneio para melhorar a performance. O Hidetaka tá com esse forehand muito perigoso, tem uma variação de saque muito interessante. O Hidetaka que também se inscreveu para jogar na categoria A, para ganhar experiência, né? Para jogar contra os melhores jogadores do Brasil. E vem melhorando a cada jogo, hein? Prova disso é esse primeiro set lindo que ele fez aí, ganhando no Stakeholder de 11-4. Essa categoria B tem entregado jogos muito equilibrados, né? Realmente bonitos tecnicamente. Tá realmente sendo um prazer assistir os jogos dessa categoria. Tem 6 match points agora o Hidetaka para fechar esse primeiro jogo do encontro deles, hein? Salvou um já o Stakeholder. Foi para cima, salvou o segundo. Jogo de dois atacantes, né? Conseguiu ganhar o Boa, um primeiro minutinho. jogo Hidetaka. Um jogo a zero. Boa performance dele. Muito forte, jogando muito bem, consistente.
Bora. Bom Bom, jogo, bom jogo. Bom jogo. Só um minutinho, eu tô com um problema aqui no tracking, tá? Agora acho que foi, valeu. Bora, bom jogo. início de segundo jogo. Eu tenho a impressão que quem toma mais a iniciativa leva uma certa vantagem nesse jogo. O stakeholder ele consegue ser bem agressivo dos dois lados. O Hidetaka também, mas o forehand do Hidetaka a bola anda mais. Pode ser uma arma melhor aí para ele ao longo do jogo. Bom bloqueio agora do Hidetaka. Grande jogada dos dois, né? Uma boa troca de backhand. Bem pesada essa bola por baixo do Hidetaka, hein? Bem pesada. Isso obriga o stakeholder a fazer um ataque mais lento, com mais efeito, né? Com mais topspin, jogando a bola mais alta, um pouco mais para cima. E aí facilita o bloqueio, né? Toda bola pesada por baixo pode facilitar o bloqueio em relação a uma bola mais leve, né? Bola mais leve pode ser atacada com mais velocidade. E tem dois set points aí. O Hidetaka no primeiro set. E consegue confirmar 11-9. Primeiro set do segundo jogo. Tá no melhor momento mesmo o Hidetaka, hein? Começou bem. Parece que o stakeholder ainda não encontrou muito bem o ritmo para trocar bola. Esse jogo vai ser ganho na troca de bola entre os dois, né? Excelente rally. Muitas bolas difíceis. O Hidetaka usando aquela bola lateral de forehand que ele faz muito bem, né? E a variação de saque, né? Um saque lateral para a direita com top spin. Realmente ainda parece não ter encontrado direito o ritmo do jogo, o stakeholder, principalmente quando ele sai para ataque, né? Tá cometendo aí uns erros em bolas relativamente fáceis. Acho que tá aí. Bugou, peraí. Pronto, acho que foi agora. Essas bugadas que a gente viu ali com o controle do Hidetaka, pode ser bateria fraca, pode ser iluminação ruim no local que ele está jogando, né? Ou luzes diferentes que podem confundir o rastreamento do controle, né? Pelas câmeras do óculos. Ou simplesmente um adaptador de má qualidade. Não sei que adaptador ele joga, mas a gente no Brasil aqui usa o Solid Slime, que é o adaptador mais de melhor nível, um dos melhores do mundo, se não o melhor do mundo, né? E a gente consegue aqui, com o nosso amigo Aloysio, do Rio de Janeiro, esse Solid Slime ele é produzido no Brasil. Então a gente tem toda essa facilidade de comprar o melhor adaptador do mundo no Brasil. E não precisa importar, não tem toda aquela chatice, né, de às vezes ficar preso na alfândega, tem que pagar mais imposto, fica mais caro ainda, né? Mas às vezes se o adaptador não é de boa qualidade, a raquete não fica numa posição tão boa e às vezes a gente acaba perdendo o rastreamento.
mas pode não ser isso. Pode ser simplesmente. Às vezes até as Quer câmeras. ajustar aí? Não sei por que tá perdendo o track, mano. Eu vou trocar a bateria depois dessa partida. Vamos continuar. A bateria pode ser o principal fator, né? Bateria e a iluminação do ambiente que você está jogando. O Stakeholder ganha o segundo set, 7-1. Se eu fosse o Hidetaka agora, eu aproveitaria o intervalo de set e trocaria as Posso trocar a pilha baterias. rapidinho? Um É, Pode, vai lá, vai minutinho. lá. Senão não vai dar. Exatamente, melhor coisa. Porque do jeito que tá, ele vai acabar perdendo esses pontos importantes, que não vai ser nem culpa dele, né? É culpa do rastreamento ali que não tá bom. Vou torcer que seja isso, né? Também, se não for isso. Essa é a parte mais fácil de ajeitar. Então, se isso resolver, a gente espera que sim, aí segue o jogo normalmente. Pessoal aí no chat estão torcendo para quem, hein? Como é que tá a torcida aí no chat pro Hidetaki, pro Stakeholder, Leandro e Leomar? Se eu falei certo o nome do Hidetaka, né? Hum, Falei. Falei certo. Não errei dessa vez. Vou torcer pro controle dele agora ficar com um rastreamento melhor para poder jogar melhor, né? Já que o Thiago fez a dancinha do Arata. Todo mundo fazendo a dancinha do Arata. Todo mundo fazendo a dancinha do Arata, né? Tem que todo mundo, vamos aí. Dancinha do Arata aí. Bora, Ah, bora pro jogo. Bora, eu acho que agora foi, eu acho que era a pilha mesmo. o Davi aí no chat, não sei se é Davi ou David, tá torcendo aí pro Leandro, muito bom. Pra quem não sabe a história da dancinha aí do Arata, o Arata hoje ganhou de um dos jogadores menos menos adorados, vamos dizer assim, né? Para não dizer mais odiados do tênis de mesa virtual, que é um grego muito chato. E o Arata ganhou dele hoje pela primeira vez na semifinal da Superdivisão, né? E aí tá todo mundo comemorando aqui no Brasil a vitória. Tem dois motivos para comemorar, né? A vitória do brasileiro e a derrota desse grego fanfarrão aí. Até o Anto, que é o número um do mundo, mandou mensagem no privado pro Arata falando: pô, parabéns, cara, é muito bom ver esse grego perder. Ninguém gosta dele. Ele é muito bom jogador, esse cara tá sempre ali no top 5 do ranking mundial já há muitos anos. Foi um dos precursores, na verdade, né? Foi um dos primeiros número um do mundo nesse jogo, há, sei lá, 4 anos atrás, quando começou. Mas é um cara muito complicado, né? Pra não falar mais, né? E o Arata hoje ganhou dele de 4-2, foi maravilhoso. Uma performance brilhante. Foi para a final com o número um do mundo. Vai ser jogada essa semana final. E enquanto isso, o Hidetaka parece que o controle ajustou, tá com uma vantagem nesse terceiro set, hein?
Uma saída para o stakeholder é manter a pressão no ataque, mas ele precisa encontrar a distância da mesa para continuar atacando, porque o Hidetaka é um jogador que põe muita bola na mesa também, ó. E acha esses ângulos de canto, assim, que são muito difíceis, as diagonais curtas, né? Tem 4 match points o Hidetaka e já fecha logo no primeiro. 2 jogos a 0 pro Um Hidetaka. minuto, valeu. Tá jogando muito bem o Hidetaka. Já é um jogo muito diferente daquele que a gente transmitiu dos dois nas quartas de final, que foi na semana passada. Foi um jogo onde o stakeholder conseguiu levar vantagem a maior parte do tempo e agora o Hidetaka tá muito equilibrado esse jogo, mas o Hidetaka tá com uma performance muito boa, muito consistente. Bora, bora. Vamos lá. Um jogo. Vamos para o terceiro jogo entre eles, que pode ser o último. Se o Hidetaka ganhar esse jogo, fecha em 3-0 em conta entre os dois. Quem ganhar 3 jogos primeiro é o vencedor. Então, sorte ali o stakeholder. Eu concordo, Davi, concordo. Eu já vi o Leandro jogar mais do que ele está jogando hoje, mas também não dá para tirar o mérito do Hidetaka, que está muito consistente nesse jogo pesado e que está conseguindo fazer bons bloqueios, está conseguindo colocar a bola com bastante precisão, achando ângulos difíceis, né, dificultando a vida do Leandro. E esse saque que o Hidetaka tem, olha, tem muita variação de saque, tem funcionado muito bem. Então, o Leandro está se recuperando agora um pouquinho melhor nesse set, mas realmente é uma mistura do Leandro talvez não está no dia dele mais irregular, mas o Hidetaka também jogando muito bem. Olha que saque bom, variedade, né? Pena que ele errou ali o smash de esquerda, tinha que ter avançado o corpo, né? Andado para frente nessa bola para conseguir fazer uma backhand bom. E é isso que o Leandro precisa, né? Precisa ser mais agressivo. É, concordo, Davi não tá entrando muito, não. Nossa, que ponto, hein? Nossa, teve de tudo nesse ponto, hein? E agora sim o stakeholder finalizando um ponto com uma bola muito forte. 10-10 de novo, hein? Tá muito equilibrado esse jogo. É legal depois para os dois jogadores poderem assistir esse jogo e o jogo da semana passada que eles fizeram para comparar, né? Erros e acertos, ver quem performance, né? Alguma coisa assim, ver estratégia, o que estava dando mais certo num jogo e que não deu tanto no outro, né? E conseguiu salvar esse set o stakeholder, né? 14-12. Tá vivo no jogo ainda, pode ter muito jogo pela frente ainda, hein? Mas os dois jogando muito bem, passando muito bem a bola. Um excelente forehand agora do Hidetaka no meio da mesa. Essa batida do Hidetaka entra normalmente bem funda. E olha que troca de bola bonita agora nesse ponto de novo. Um taço dos dois, muito controle. E abre uma vantagem agora o Hidetaka, hein? Para tentar ganhar esse set e levar para um terceiro e decisivo set nesse terceiro jogo. O Leandro precisa ganhar esse set ou o próximo para se manter vivo no jogo, hein?
Que bola, hein? Que bola. Salvou uma bola agora o Hidetaka. E foi muito esperto na continuação, ali esticando essa bola do outro lado. Vai pra cima o Leandro, hein? É isso que ele precisa, né? Ser mais agressivo. Tem que entrar essa bola para ele ter chance. Salvou já dois set points por um erro de saque. E erra agora mais uma vez o topspin, né? É o peso da bola, às vezes, a leitura do efeito. A gente acha que a bola tá com mais ou menos peso e a gente acaba errando o ângulo de entrada. E o adversário também tem essa variação, né, de peso de bola. Isso dificulta a vida do atacante, né? Mais um ponto muito bom entre os dois. Muito equilibrado esse terceiro set. O Leandro precisa desse terceiro set para se manter vivo no jogo, senão acaba 3-0, hein? Mais uma variação de saque do Hidetaka com sucesso, né? E bota o forehand para andar. Que ponto maravilhoso dos dois agora, hein? Finalizou ali o Leandro com um forehand, pulou na bola, foi para finalização. Nada definido, hein? Deu sorte ali o Leandro. Essa variação bonita, tá vendo? Do Hidetaka de jogo de mesa lateral. Isso tem funcionado muito bem para ele. É um jogador que varia muito e tem dois match points. E fecha o jogo. Muito bom. Que jogo interessante. Valeu, Boa, man. garoto. Valeu. Suei. Bom jogo. Valeu. Foi bom jogo. Jogo de vocês sempre muito equilibrado, hein? Sempre muito, muito difícil. Valeu. Muito bom, parabéns, viu? Vocês jogaram semana passada, né, pela Divisão 2 e agora essa semana e foram jogos completamente diferentes, estrategicamente falando, né? O Hidetaka conseguiu mais sucesso na variação de saque dessa vez. Achei que o Leandro não atacou com tanta consistência quanto normalmente ataca também, então vocês acabaram fazendo um jogo bem diferente, mas muito, muito apertado, muito. Pena que foram só 3 jogos, poderia ter tido pelo menos mais um, porque foram muito justo ali o placar de todos eles, né? Então, de parabéns aí. Excelente performance. E a gente se vê ó, até domingo para acabar os jogos do grupo, hein? Então fiquem espertos aí para terminar tudo e ver quem passou para a próxima fase. Abraço para vocês dois aí, Um obrigado abraço, mais pessoal. uma vez. Até mais. Abraço. Tchau. Tchau. É, que jogo, hein? Que jogo. Se comparar com o jogo que eles fizeram semana passada, teve uma melhora de performance ali do Hidetaka considerável. Muito bom. E é isso que acontece, né? O jogador às vezes vai crescendo ao longo do campeonato, porque ele vai ganhando experiência, ele vai se soltando, às vezes ele assiste o jogo dele depois gravado, né? Foi transmitido, e aí ele acaba se vendo jogar, e isso faz ele entender algumas coisas que ele precisa melhorar, né? E tudo isso acrescenta, né? Agrega na parte técnica e estratégica do jogador, né? Por isso que a gente tenta transmitir ao máximo em todos os jogos, justamente para o jogador depois ter esse feedback e poder melhorar o nível dele, né, ao longo de uma competição e ajustar depois os treinamentos, né, para conseguir corrigir alguma falha. Muito bem, os 3 primeiros jogos da noite já foram. A gente tem mais dois e os próximos dois a gente volta para a categoria A. 2 jogos do Gibitar. Às 9h30 da noite, Gibitar contra o Afonso.
e imediatamente depois o Gibitar contra o Takil. Então tem uma função aí pela frente, uma missão difícil, né? O Gibitar vai jogar com esses dois craques aí. E o primeiro jogo, 9h30 da noite, contra o Afonso, talvez defina qual dos dois que vai sair do grupo. Um jogo muito importante aí. Maravilha! Vejo vocês então exatamente daqui 1 hora, às 9h30 da noite. Obrigado mais uma vez. Obrigado por acompanharem, pelos comentários aqui no chat. E a gente se vê daqui a pouco.